5 orações para a celebração da Páscoa. A refeição da Páscoa hebraica, também conhecida como refeição do Seder, é sempre celebrada no 15º dia de Nissan no calendário hebraico. Como o calendário moderno é diferente do hebraico, parece que a Páscoa é celebrada em dias diferentes a cada ano, mas é sempre celebrada no dia 15 de Nissan sempre que cai no calendário moderno. A refeição tradicional da Páscoa inclui 4 copos de vinho ou suco de uva, vegetais mergulhados em água salgada, pão achatado, ervas amargas e uma mistura de nozes, maçãs e peras. Histórias são contadas e hinos são cantados durante toda a noite de celebração. A Páscoa é um evento extremamente significativo para todos os crentes. Vejamos por que é tão significativo, e então oremos 5 orações de Páscoa para elevar a Deus durante esta celebração. A primeira Páscoa está escrita em Êxodo 12. Enquanto os israelitas ainda eram escravos na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés e Arão que cada família deveria escolher um cordeiro ou um cabrito para o sacrifício. O animal selecionado deve ser um macho de 1 ano de idade. Após o sacrifício, eles deveriam espalhar um pouco do sangue nas laterais e no topo dos batentes das portas de suas casas. Em seguida, assaram a carne no fogo e a comeram com salada de folhas amargas e pão sem fermento. Mais tarde naquela noite, o Senhor passou pela terra do Egito e feriu todos os primogênitos e animais machos, exceto as casas onde havia sangue nas ombreiras. Essas pessoas seriam poupadas ou preteridas. A praga da morte do Senhor não os prejudicaria. O Senhor também disse aos israelitas que celebrassem a Páscoa todos os anos depois disso como uma festa especial. Por 7 dias antes, eles comiam apenas pão feito sem fermento. Durante o festival, todos os fermentos devem ser retirados de suas casas. No primeiro e no 7º dia do festival, eles observarão um dia oficial para a Santa Assembleia. Nenhum trabalho pode ser feito nesses dias, exceto para preparar a comida. Essas festividades vão lembrá-los da época em que o Senhor os tirou da terra do Egito. Parte dessa cerimônia inclui contar às crianças a história da primeira Páscoa, quando os israelitas foram poupados da tragédia. Logo após esta primeira Páscoa, Faraó disse a Moisés e Arão para reunir os israelitas e deixar seu país. Eles estavam livres da escravidão que os aprisionou por 430 anos. Anos mais tarde, na noite anterior à crucificação de Jesus, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. A lavagem cerimonial das mãos é um acessório das celebrações judaicas. Jesus levou isso adiante e ajoelhou-se para lavar os pés de todos os seus discípulos. Eles não entenderam, mas ele lhes disse: a menos que eu os lave, vocês não me pertencem. Jesus também lhes disse que estava lhes dando um exemplo a seguir. Servir outras pessoas é um mandato para viver e Deus abençoa aqueles que seguem seu exemplo. Além disso, durante a refeição da Páscoa, Jesus tomou um pouco do pão, abençoou-o, partiu-o em pedaços e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei. É o meu corpo. Então ele pegou um copo de vinho, deu graças, passou para eles e disse: cada um de vocês beba. Este é o meu sangue, e confirma a aliança entre Deus e seu povo. É derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Vamos orar juntos orações da Páscoa para apreciar verdadeiramente este ritual, e dar glória ao trabalho que Deus fez através do sacrifício de seu Filho. Uma oração para começar a Páscoa. Comece dizendo uma bênção de Kiddush. Kiddush significa santificação. Você precisa definir esta refeição além das refeições regulares. É uma refeição especial para glorificar a Deus. Querido Senhor, obrigado por tirar os israelitas da escravidão no Egito. Enquanto dou uma mordida nas ervas amargas, que eu me lembre do sofrimento e da perseguição que os escravos israelitas no Egito viveram. Então, enquanto dou uma mordida na doce mistura de frutas, que eu também me lembre de como Deus foi fiel para tirá-los daquela escravidão.
Essa liberdade da escravidão literal também é uma prequela de Deus enviando seu próprio Filho, como sacrifício pelos nossos pecados. Por meio de Jesus, somos libertos da escravidão do nosso próprio pecado. Obrigado, Jesus, por ser nosso Cordeiro Pascal. Amém. Uma oração para apreciar a Páscoa. No meio da celebração da Páscoa, as crianças fazem muitas perguntas, porque esta noite é diferente das outras noites. É lida a Agadá, que é a história do êxodo do Egito ou a jornada da escravidão para a liberdade. Uma geração fala sobre a fidelidade de Deus para a próxima geração. A refeição tradicional da Páscoa também inclui um ovo cozido mergulhado em água salgada. Este é um símbolo de luto e lembra-lhes que esta refeição carece de um cordeiro sacrificial. Esta é uma tradição do Antigo Testamento por pessoas que anseiam pela salvação de Deus. Mas agora estamos vivendo sob o Novo Testamento onde Jesus se tornou aquele cordeiro sacrificial. Querido Deus, obrigado porque o sacrifício e o sangue de um cordeiro sem defeito permitiram que você passasse pelas casas israelitas, enquanto amaldiçoava os egípcios. Esse sacrifício me ajuda a ver ainda mais claramente o caráter especial do sacrifício de Jesus. Ele era o imaculado Cordeiro de Deus que voluntariamente se sacrificou para expiar meus muitos pecados. Eu nunca poderia ganhar sua misericórdia, perdão e graça, mas me foi dado livremente. Amém. Uma oração para abençoar esta Páscoa. Querido Jesus, obrigado por celebrar a Páscoa há mais de 2000 anos na noite anterior à sua crucificação. Obrigado que seu corpo foi morto por mim. E seu sangue foi derramado por mim. Eu não esquecerei isso jamais. Foi um presente incrível de sacrifício e perdão. Você foi quebrado para que eu pudesse ser curado. Que a profunda gratidão transborde em meu coração pelo que você fez. Amém. Uma oração da Páscoa de gratidão por ser purificado do pecado. Após a ceia da Páscoa, um copo é enchido com vinho para o profeta Elias, e uma porta é aberta para convidá-lo a entrar. A tradição diz que o profeta Elias dará início à vinda do Messias. Então João Batista veio no espírito de Elias e introduziu o reino de Deus. Sua mensagem foi arrepender-se e ser batizado e, portanto, purificado do seu pecado. Querido Senhor, antes de tu me purificares, eu tive que viver com a mancha do meu pecado. Uma mancha que nunca poderia ser removida pelo esforço humano. Eu vivia sob a maldição da vergonha, remorso e arrependimento. Mas ainda pior do que isso, às vezes eu vivia sob a loucura de saborear o meu pecado. Mas então você me lavou de todo o pecado, passado, presente e futuro. Agora, teu Espírito dentro de mim me leva a me arrepender, e me ensina como viver para glorificar a ti teus caminhos. Eu sou verdadeiramente livre porque você me purificou. Amém. Uma oração para concluir a celebração da Páscoa. Assim como Jesus tomou o pão, partiu-o, abençoou-o e deu-o, que eu seja quebrantado do meu orgulho para que minha vida seja uma bênção e entregue aos outros. Para a glória de Deus. Amém. A resposta no final de cada refeição da Páscoa é o Alel, que significa louvor. O Salmo resume este louvor. Eu te agradeço por responder minha oração e me dar a vitória. Deus realmente nos dá vitória quando nos humilhamos sob sua poderosa mão. Faça questão de levantar essas orações da Páscoa este ano e lembre-se de quão poderosa ainda é a vitória de Deus. Obrigado por orar conosco, e não esqueça de curtir nosso vídeo e compartilhar essa oração com seus amigos, se inscrevendo em nosso canal.